Olá, vamos resolver aqui a questão número 39 da prova do vestibular da UES 2024.1. O enunciado da questão diz o seguinte: dois móveis A e B partem juntos da origem, em t igual a zero, em trajetórias retilíneas, seguindo direções que formam um ângulo de 60 graus. Suas funções horárias são S de A de t igual a 40t e S de B t, ou seja, função de expressão horária em função do tempo para a partícula B igual a 30t mais 5t ao quadrado em unidade do Sistema Internacional de Medidas. A distância em metros entre os móveis A e B, 2 segundos após o início do movimento é. Então ele quer que a gente calcule a distância entre os objetos após o movimento. Bom, vou fazer aqui mais ou menos uma figura que ilustre a situação hipotética. Vou considerar um ponto mais ou menos na origem, seria mais ou menos algo parecido com isso daqui. Aqui seria a nossa origem. Vou considerar que A vai fazer mais ou menos um movimento nessa direção. E B mais ou menos nessa direção. Aqui no caso vai ser o ponto final onde vai se encontrar o A, e aqui no caso vai ser o ponto final onde vai se encontrar o B. E o ângulo entre essas duas trajetórias, no caso, seria igual a 60 graus, segundo o enunciado. Bom, para resolver o problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a função horária. Então, aqui no caso, S de A, em função do tempo, né? Ele é igual a 40t. E o S, no caso de B, em função do tempo também, é igual a 30t mais 5t ao quadrado. Note que ele quer que nós realizamos esse cálculo para uma situação em que o objeto, né, ele encontre-se, os dois no caso, 2 segundos após o início do movimento. Então a gente precisa saber quanto é que eles, no caso, irão se deslocar a partir dessa informação. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar as equações horárias. Então, no caso, em t igual a 2 segundos, a gente vai ter a seguinte situação. O S, no caso de A para 2 segundos, vai ser igual a 40 vezes 2, que no caso dá 80 metros. E o S de B, no caso, para 2 segundos, vai ser igual a 30 vezes 2 mais 5, 2 ao quadrado. 30 vezes 2 dá 60, 2 ao quadrado aqui vai dar 4, vezes 5 vai dar 20, então somando também nós temos 80 metros. Então, no caso, esse espaço percorrido aqui, no caso, vai ser 80 metros, e essa outra aqui também, 80 metros. Então, ele quer essa distância aqui, entre os dois. Tendo em vista que o ângulo, no caso, entre as duas trajetórias é exatamente 60 graus, e que os dois lados desse triângulo formado aí pelas trajetórias dos móveis A e B acaba sendo aí um triângulo equilátero, né? Obrigatoriamente a gente tem que o outro lado, que seria esse daqui, né? Ele, no caso, tem que dar exatamente igual a 80, devido à geometria do problema, né? Então, no caso, a resposta correta seria o item B de bola, 80 metros. Uma outra possibilidade de resolver esse problema
claro que ia levar um pouco mais de cálculo para fazer isso, seria a gente utilizar a regra dos cossenos, a lei dos cossenos no caso, né? Para poder fazer a realização desse cálculo aí. E na verdade calcular o vetor que conecta as duas extremidades entre A e B, né? No caso, você vai chegar no mesmo cálculo. Então é isso.